E a paz do Senhor esteja com todos nós. Quero gravar mais um artigo da organização interministerial Oasis. E como sempre eu faço, eu quero informar que esses artigos têm como finalidade ajudar aos que necessitam ou quiserem. Quanto aos teólogos, professores e entendidos, peço vossa ajuda e oração. E se quiserem, entre em contato comigo para opinar, para dar uma melhoria, para fazer crítica sobre o meu trabalho. E é isso que eu tenho para inicialmente fazer esse comentário inicial. Então, muito grato a todos, Armando Silva, professor e pastor. E aqui nós vamos mais um vídeo que desta vez tem como continuação a santificação, a segunda parte. Bem, vamos dar continuidade ao estudo da doutrina da santificação. Eu começo fazendo uma pergunta: por que é tão difícil entender a doutrina da santificação? Aí eu mesmo respondo que não há dificuldade em entender esta doutrina, desde que não se misture com práticas rotineiras do cotidiano e queiram simbolizar de santificação. Mais tarde nós voltaremos a esse assunto aqui. Mas no momento, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nós lemos: vivamos em paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A falta da santificação aqui está colocada como um impedimento para se ver a Deus, para se ver ao Senhor Jesus. A santificação só ocorre na vida dos que aceitaram a Jesus. Só ocorre na vida daqueles que creram e que agora passam a viver uma nova vida. Em Hebreus, nós lemos, acabamos de ler esse trecho, no capítulo 12, versículo 14, mas em Romanos 6 e 6, lemos que, sabendo que a vossa vida em Adão foi crucificada com Cristo, para o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para nunca mais servirmos ao pecado. E no versículo 7 nós lemos que todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado. E ainda no versículo 8 nós lemos que se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, nós lemos: vivei pelo Espírito e não cumprireis a vontade da carne. No versículo 17 nós lemos: a carne luta contra o Espírito contra a carne, de modo que não fazeis o que quereis. E no versículo 18 diz: se sois guiado pelo Espírito, já não estáis sujeito às obras da lei. Veja bem, o que é que tudo isso está querendo dizer? Está querendo dizer que se nós já estamos livres do pecado, pelo fato de termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador, pelo processo da justificação, pelo processo da expiação, então agora nós estamos andando, ou devemos pelo menos andar em novidade de vida.
Isso quer dizer que mesmo sendo nova criatura, mas sendo ainda na carne, veja só, não é o fato de você ser uma nova criatura, o fato de você ter aceito Jesus como Salvador, que você já está no céu e que nada lhe atinge. Muito ao contrário, você vai ser atingido muitas vezes. Então, isso quer dizer que mesmo sendo nova criatura, mesmo sendo ainda na carne, estamos sujeitos a lutas, a quedas, a dores, tentações, etc. O que nos obriga a manter uma união com o Espírito Santo. Essa forma de ver que nós, pelo fato de estarmos ainda no corpo, ainda que estamos em espírito ligado a Jesus, mas como ainda estamos no corpo, necessitamos de estarmos cada vez mais ligados a uma união perfeita com o Espírito Santo. Essa proximidade com o Espírito Santo e o conhecimento da Palavra de Deus é que vai decidir quem é o vencedor na vida espiritual do crente. O novo nascimento é ser uma nova criatura, conforme Gálatas 5,16 diz, que nos conduz à reprovação dos vícios e atitudes da carne, procedimentos e etc. Veja bem, Gálatas nos diz que isso nos leva a uma reprovação dos vícios. A santidade na vida do crente faz com que ele tenha um sentimento de reprovação dos vícios e atitudes da carne. Então, se você está vivendo em espírito, você não tem paixão por vícios, paixão por atitudes carnais, paixão por coisas que foram crucificadas em Cristo Jesus. Entretanto, nós lemos em Colossenses 20 e 20, nós lemos, considerando que morreste para o mundo, para as tradições, etc., porque ainda estáis presos a costumes, a ordenanças antigas, que isso não tem nenhum valor para a vossa vida espiritual, conforme o versículo 23. Aqui o apóstolo está dizendo, dentro da doutrina da santificação, que se nós já morremos com Cristo, se nós já estamos numa outra vida, mas muitas vezes nós estamos ainda presos a tradições, comidas, não pode comer isso, não pode viver assim, costumes, como ele está dizendo aqui, e ordenanças antigas, coisas do passado que você viveu na outra vida quando você não conhecia Jesus, mas que você trouxe isso pela sua carne e que pelo fato de ainda não ter uma completa união com o Espírito Santo, você não conseguiu ainda libertar-se dessas coisas antigas, ordenanças e costumes. E a doutrina da santificação, ela nos leva a mostrar pela palavra de Deus que é necessário que o Espírito Santo nos conduza a termos um afastamento dessas coisas que a carne nos trouxe para a vida em Cristo Jesus. Então, segundo essas passagens, não se pode usar a disciplina moral para fingir ser santo. Uma santidade aparente não é obra do Espírito Santo. Na vida do crente, ele pode deixar transparecer todos os bons modos e continuar, mas pode não ter se afastado do passado, pelo procedimento da transformação pelo Espírito Santo. Outra coisa que necessita de uma explicação. A vida moral de um crente, a sua maneira de viver correta, sua aparente tranquilidade física, isso não significa que ele está vivendo uma vida de santificação.
A vida de santificação, ela não é aquela vida que demonstra ser, não é aquela vida que nós mostramos para a sociedade. A vida de santificação é aquela vida que o Espírito Santo nos move a viver e não a deixar transparecer. Então muita gente nas igrejas estão deixando se modificar pelas aparências, pelos momentos, pelas atitudes, sem que essa mudança esteja realmente influenciando no seu interior, sem que essa mudança esteja sendo movida pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, no seu interior, no seu espírito. Então, a santificação não é uma obra integral de Deus em nossa vida. Não é. A santificação não é como tirar o pecado que só Deus podia fazer. A santificação não é assim. O homem, de maneira nenhuma, ele não tinha condição de se libertar do pecado, porque a Bíblia diz que todos estávamos mortos do pecado. E quem está morto não tem condição de fazer nada. Mas a santificação não. A santificação, você agora está vivo em Cristo Jesus, é apenas agora a sua maneira de viver em Cristo que vai dizer se você está vivendo uma vida de santificação ou não. Não é Deus fazendo você viver, é você vivendo para Deus, movido pelas orientações do Espírito Santo em sua vida. E nós lemos ainda em Efésios capítulo 4, versículo 1, que suplico que andeis de modo digno, com humildade, mansidão, paciência e amor, procurando manter o vínculo da perfeição com o Espírito Santo de Deus. Então veja que aqui o apóstolo está nos dando uma síntese de como deve ser a vida daquele que quer ter uma vida de santificação. Ele suplica que andeis de modo digno. Digno de quê? Digno de santidade, digno de seres chamados filhos de Deus. Como deve ser isso? Deve ser com humildade, com mansidão, com paciência, com amor, procurando manter o vínculo com o Espírito Santo de Deus. Veja que não vamos fazer aqui uma tradução de cada palavra dessa, não é isso o momento, mas no final ele diz, procurando manter o vínculo com o Espírito Santo de Deus. Toda essa paciência, essa demonstração de humildade, de mansidão, ela tem que estar vinculada ao Espírito Santo de Deus que está em você. Porque se ela não estiver vinculada ao Espírito, é apenas uma atitude humana, uma demonstração de boa vontade, de caridade, de amor próprio, mas que não tem nenhum vínculo com a salvação e com o Espírito Santo de Deus que está em sua vida. Por isso, continuando, diz, quando se diz suplico que andeis, é o homem que deve andar. A Bíblia diz, suplico que andeis, não é Deus andando por você. Suplico que andeis, é o homem que deve andar, e aqui é que mostramos como agir, ainda que neste agir temos que ter a ajuda do Espírito Santo, mas é o homem que deve mostrar com suas atitudes que foi transformado, separado e que se encontra num processo de santificação. Nessa luta ele não está sozinho, porque ele tem o Espírito Santo de Deus ao seu lado. É importante, irmãos, quando nós iniciamos esse artigo, dizendo que porque o pessoal acha tão difícil a doutrina da santificação, é exatamente porque existe essa confusão terrível. Pessoal, nós vamos ver em outro artigo, mas só dando uma entrada, nós temos visto, infelizmente, nas nossas igrejas, muitas pregações levando o crente a viver uma vida de santidade, uma vida boa, tal e tal, mas sem mostrar em que ou onde aquela santidade deve estar apoiada. Então, muitas vezes você está vendo
igrejas, crentes, pessoas, denominações, autoridades, tentando fazer com que o crente se sinta como que obrigado a seguir o regime daquela igreja. Então eu não faço isso porque o pastor não deixa, eu não faço isso porque a igreja não permite, que na verdade não é por aí que deve ser. Na verdade você não deve fazer, não deve agir assim, não porque o pastor não deixa ou porque a igreja não permite, mas porque o Espírito de Deus está lhe dizendo o que é certo e o que é errado. E quando acontece esse guiar do Espírito Santo no seu interior, aquela explicação do que faça ou não faça se torna secundária, porque você já tem a orientação espiritual que dá rumo à sua vida na direção à pátria celestial. Então podemos seguir essa segunda parte dizendo que a doutrina da santificação tem sido confundida com obras do dia a dia, coisas vãs, deixar de comer tal coisa, vestir tal coisa, falar tal coisa. São comportamentos que, para o transformado, não requer nenhuma mudança, porque ele próprio tem o Espírito Santo que lhe dá a direção. Nele se conduzirá um perfeito encaminhamento pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então nós temos atuações que até hoje têm sido usadas para amedrontar o povo de Deus, ameaça de punição, de fogo eterno, quando na verdade o que falta é aplicar o conhecimento da palavra, conhecimento específico, principalmente na vida que é baseado na doutrina da santificação, guiar o povo pelos caminhos corretos, pelos caminhos retos que Deus mostrou, e que isso certamente trará uma bênção muito grande, uma edificação, porque não é uma coisa que se for ou se acontecer, tudo bem, se não acontecer, tudo bem. Não é assim. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não é uma coisa assim dizer que eu vou fazer por fazer, eu vou agir por agir, não. A santificação é fundamental, porque uma vida que coincide com a vida anterior, uma vida que não mostra uma mudança, uma vida que não mostra uma transformação, a Bíblia diz que desse jeito ninguém verá ao Senhor. Mas que Deus nos abençoe, e certamente nós teremos um terceiro artigo, que desta vez eu irei deixar um pouco de lado os versículos e vamos tratar de coisas do dia a dia, coisas práticas do conhecimento que nós vivemos e que sentimos na pele a cada momento. Então, que Deus abençoe e oreis por esse trabalho, em nome de Jesus.